Graça e paz, igreja. Aleluias. Vamos à palavra do Senhor? O tema da mensagem que tenho hoje a trazer aos vossos corações nunca se esqueça das suas origens, quem você é. Quem você é, a quem você pertence. Esse tema eu tirei de uma música do Cristafari, que eu amo muito, Never Forget Where You're From. Nunca se esqueça de quem você é, nunca se esqueça de onde você é, nunca se esqueça das suas raízes, das suas origens. Então, que você possa olhar para as suas raízes, que você possa olhar para o seu passado e, na verdade, que você possa olhar para aquele momento da sua conversão, de onde Deus te tirou. Amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Falta 15 minutos para as 9. Se eu não terminar a mensagem, eu deixo a próxima parte para outra oportunidade, tá bom? Glória a Deus. Vamos ler a palavra, vamos lá. Jeremias 29, todo mundo abriu? Amém? Eu vou ler nessa versão NVI, que é a melhor, eu acho. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras, e em meu nome, e Deus diz assim: eu não os enviei, declara o Senhor. Vou repetir: não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor dos exércitos. Amém? Amados, Jerusalém, ela tinha de tudo. Israel tinha de tudo para ser um dos países de primeiro mundo. Eles tinham de tudo. Veja que no início
Israel, ela já começou ali com Saul, tendo êxito. Lógico, Saul mais apanhou do que bateu, mais foi afligido do que ferir. Até existia a música que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, né? Mais ou menos isso. E então Davi, ele vem e conquista Keila. Davi, ele vai lá e conquista Jebus, e torna aquela cidade de Jebus uma cidade proeminente, ali onde ele faz o seu quartel-general. E então essa cidade, ela passa a ser Jebusalém, ou Jerusalém. E então Davi morre, e o seu filho Salomão, ele reina no seu lugar, e ele preserva aquilo que o seu pai criara, e não somente isso, mas ele conquista mais terras, ele conquista mais reino, e ele conquista muito mais cidade. E então, o seu filho Roboão fica no seu lugar, e Israel, do apogeu, do auge, ela passa a declínio, ela cai. Vejam, amados, o que é a pessoa fazer as coisas sem discernimento, sem pedir a consulta ao Senhor, e sem pedir orientação dos mais velhos, dos mais experientes. O povo chega diante do novo rei Roboão, e fala: "Ó rei, ser benevolente conosco, pois os impostos, os tributos, a taxa é muito alta e não conseguimos pagar." E ele fala assim: "Olha, volta daqui a 3 dias que eu vou dar a resposta para vocês." E então o povo volta, e ele tem conselho. Ao invés de ter com os mais velhos, com os anciãos, ele vai procurar ter conselhos com os jovens. E então o jovem dá o seguinte conselho para Roboão, fala assim: "Olha, fala para o povo que o seu pai os castigara com chicotes, então você vai castigá-los com escorpiões." E então ele dá essa mensagem para o povo: "Olha, se o meu pai os castigava com chicotes, com açoites, eu os castigarei com escorpiões." E então houve um tumulto ali, houve uma rebelião, houve um motim. E então, de uma tacada só, o rei Roboão passa a perder 10,5 tribos, ficando apenas com Judá e Benjamim, meia tribo de Benjamim. E então, esse povo, ele recorre ao rei Jeroboão. E então Jeroboão passa ali a liderar as 10,5 tribos, que é a tribo do norte. E então fica dividido a tribo do norte, tribo do sul. E então Roboão passa a comandar apenas Judá e meia tribo de Benjamim. E então esse é o cenário que nós nos deparamos no livro que nós acabamos de ler. Essa tribo de Judá, ela foi passada agora, ela foi levada cativa para a Babilônia. E agora essa tribo, ela está ali. E onde Deus manda essa carta por intermédio desses homens, carta escrita pelo profeta Jeremias, para aquele povo que estava exilado. Jeremias. E então Deus diz assim para o povo, diz assim o Senhor: construam casa e habitem nela, plante jardim e coma dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, e deem os seus filhos em casamento, para que eles tenham filhos também, e assim eles multipliquem-se. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vocês vão ficar aí muito tempo. O castigo não vai ser de uma hora para outra. Como diz, o choro dura uma noite,
mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes essas manhãs, elas demoram um pouquinho a chegar. Mas Deus, Ele deixa uma lição muito grande para esse povo aqui. E é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, é morando em terra estranha. A primeira coisa que Deus diz aqui é que vocês vão viver no meio de povo estranho. Mas tem um detalhe, que a tua prosperidade, ó povo de Deus, a tua prosperidade, ela só vai ter êxito dependendo da prosperidade daquele povo. Em outras palavras, nós estamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo, mas a nossa prosperidade, ela só depende se o mundo também prosperar. Às vezes a guerra é no quintal do vizinho, e a gente fala que se dane. Tem muita gente que fala que se lixe, o importante é eu me dar bem. Mas se o preço dos Estados Unidos, do petróleo, ele aumentar lá, vai trazer problema aqui também. Se a dificuldade bater lá na guerra da Síria, de Israel, onde quer que seja, vai bater aqui também. A prosperidade do mundo, ela vai depender, ou seja, a tua prosperidade, ela vai depender da prosperidade do mundo. E a questão é, você tem se preocupado com o mundo? Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Jesus, ele deixou isso bem claro para nós. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. E se você é luz, você jamais pode ser colocada embaixo, num lugar de difícil acesso. A luz, ela tem que estar acima, num lugar onde ela possa iluminar a muitos. E nós somos essa luz que foi colocada por Deus. Eu me lembro de uma pregação do pastor Ribeiro, onde ele nos comparou a refletores. E ele disse que nós somos refletores que refletem a luz de Deus para o mundo. Mas nós jamais devemos nos orgulhar de dizer assim, olha, nós somos alguma coisa. Nós estamos aqui, nós somos importantes. A luz, ela é de Deus, nós não somos nada. Aleluias. Nós somos sal da terra e nós temos que trazer esse sabor na vida das pessoas. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o povo, olha, vocês estão ali, mas vocês têm que mostrar o Deus que está sobre a sua vida. Vocês têm que mostrar para eles a sua origem. Nunca se esqueça das suas origens, de onde você é, a quem você pertence. Nunca se esqueça de onde você é. Você vai construir casas, você vai ter filhos, os seus filhos vão crescer, vocês vão dar os seus filhos em casamento, mas vocês nunca devem esquecer das suas raízes. E o segundo ponto é, vocês têm que orar por essa cidade. A paz dessa cidade, a tua paz, ela depende da paz dessa cidade. Busque a paz dessa cidade. Então, seja embaixador do Evangelho de Deus no mundo. Seja embaixador do Evangelho no mundo. O mundo depende de cada um de nós. A Miriam falou muito bem aqui. Felipe Riente também salientou isso. Os louvores que nós ouvimos, salientamos isso. Fala, Deus. O mundo precisa ouvir o Evangelho. As pessoas estão sedentas. Se Miriam não se ocupasse em pregar para aquele homem, ele jamais encontraria o Cristo ressurreto.
ele jamais teria esse encontro com Deus. Ore pela paz, seja embaixador de Cristo no mundo. Você está ali, mas você não pertence ali. Você está ali, mas você tem que ser um representante legal do Evangelho de Cristo. As pessoas precisam conhecer o Deus que você conhece, de que você se rendeu um dia. Não seja 007, aquele cristão que, cara, eu não sabia que tu é evangélico, eu não sabia que tu é cristão. Passa o irmão, a paz do Senhor, varão. Amém, 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 amém. Não se esconda de quem você é, não se esconda do teu chamado. O teu gerente precisa saber quem você é, a quem você pertence, de onde você é. Você é da Canaã celestial. Você pertence à Nova Jerusalém que Jesus está preparando para nós. Você não pertence ao mundo, mas você ainda está no mundo. Aleluias. E eu quero ir para o último ponto. Vamos tentar terminar essa mensagem ainda. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com os falsos profetas que há no meio de vós. Porque eles falam falsamente. Jeremias 29, vamos ler esse versículo? Jeremias 29, 8 ao 9. Leia para nós, Cris, por favor. 29, 8 e verso 9. Está na tela. Pode ler, por favor. Amém. Deixa só o versículo anterior, por favor. Tem uma pérola no meio disso aqui. Olha, está aqui, ó. Não dê atenção aos sonhos que vocês o encorajam a ter. Sabe, os falsos profetas só existem por uma coisa, amados. Porque você permite isso. Porque você permite isso. Às vezes vem um falso profeta e fala assim, olha, você vai ter um carro, e eu estou vendo um carro chique, eu estou vendo uma BMW conversível, meu irmão, eu estou vendo você fazendo uma viagem para Dubai. Isso, ele está falando apenas coisas que você deseja ter. Agora, cadê a correção? Cadê a orientação do Senhor? Muda de vida. O Senhor diz, se você não mudar de vida, Ele vai pesar a mão. O Senhor diz para você consertar o seu caminho. O profeta Natan chega diante de Davi e fala para ele, Davi, esse homem é você. Você é esse cabra safado que tirou aquela mulher de Urias, que traiu o seu melhor soldado. Ele não massageou o ego, ele não deu tapinha nas costas de Davi, ele jogou na cara dele. Nós estamos precisando de profetas de verdade, que aponta na cara o erro e diz, se conserta, conserta o teu altar, como ele falou para o rei Zedequias, se eu não estou enganado, conserta o teu altar, conserta a tua casa, porque o Senhor vai te matar. Essa é a verdade. E o profeta chora e fala, Senhor, eu tenho te servido fielmente, Senhor. E Deus fala, olha, volta lá e fala de novo para ele. Estou acrescentando mais 15 anos de vida. Fala para ele.
Nós estamos precisando de profetas que falem a verdade. Não seja meninos na fé, não seja inconsequentes. Leia a palavra de Deus, gaste tempo em oração, em jejum, em quebrantamento. Vamos ler mais um versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4. Perdão, capítulo 4, verso 3, perdão. Segunda Timóteo 4, 3. Vamos ler o versículo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira, comichão nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Faz sentido ou não faz? O que a gente acabou de ler em Jeremias. Esses falsos profetas, eles falam aquilo que dá coceira no seu ouvido, que você sente. Quem tem cachorro em casa, sabe? Quando você começa a alisar a barriguinha do cachorro, ele chega, se abre. E então, amados, tem muitos crentes que se abre quando um profeta chega a falar coisinhas maravilhosas nos seus ouvidos. Cuidado com as falsas profecias, porque isso está te levando direto para o inferno, amados. Seja cristão de verdade. Seja cristão de verdade. A palavra de Deus, ela é corretiva, amados. Olha, Israel, ela teve que conviver 70 anos no cativeiro babilônico. E eu te pergunto, será que ela passou 70 anos sem buscar a presença de Deus? Será que ela passou 70 anos sem entrar no Santo dos Santos, sem entrar naquela proximidade com Deus? O que vocês acham disso? Será que sim? Não foi assim. Foi a partir daí que surgiram as sinagogas. O povo estava sedento pela palavra de Deus. O povo estava sedento pela palavra de Deus, e então começou em culto em lares, as pessoas se juntando para falar do amor de Deus nos lares, e então isso foi crescendo, isso foi multiplicando, e então eles começaram a construir sinagogas, e daí surgiram muitas e muitas sinagogas, e então as pessoas, elas liam a Torá, ou seja, liam a Taná. A Torá é só os livros de Moisés. Elas liam os livros de Moisés, os salmos, os profetas, enfim, elas liam o Antigo Testamento, e elas liam os salmos, cantavam salmos e hinos, e adoravam a Deus naquele lugar. Eles se tornaram um povo próspero. Quando a profecia dizendo, olha, vamos voltar, porque o rei liberou, porque Ciro liberou, então o pessoal traz uma grande quantidade de ouro, o pessoal traz uma grande quantidade de bens. Por quê? Porque eles se voltaram à palavra de Deus, eles prosperaram. A riqueza deles não estava em posses, a riqueza deles estava no Senhor, porque o coração deles não estava na Babilônia, o coração deles estava no Senhor. Aleluias. Nunca se esqueça das suas origens, meu irmão, nunca se esqueça de onde você é. Se os seus frutos estiverem podres, se os seus frutos não estão vingando, não estão prosperando, olha para as tuas raízes, onde você está fundado. Será que o terreno que você está fundado é terreno sadio? É terreno santo? Olha para as tuas raízes.
E então, se você está fundamentado em terreno sólido e espiritual, os seus frutos vão ser visíveis, vão ser prazerosos, vão ser de verdade. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, que o Senhor possa te direcionar, que o Senhor possa te orientar, que o Senhor possa te instruir em caminhos de verdade, porque sem Ele nós nada somos. Você só vai ter prosperidade no mundo se você orar pelo povo, se você interceder pelo mundo, se você jamais perder a sua identidade com Deus. Olha o que aconteceu. Eu falei das 10 tribos de Israel. Aquelas 10 tribos deixaram de existir, amados. Onde está a tribo de Efraim? Onde está a tribo de Manassés? Onde está a tribo de Levi? Onde está essas tribos? Elas se perderam. Existe apenas a tribo de Judá, que é onde tem um rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele meditamos o louvor. Aleluias. Jesus Cristo. A única tribo que preservou até o fim foi a tribo de Judá. Aquele povo seguiu a um rei idólatra, que construiu um altar em Dan e outro em Betel, e diz: eis aqui os deuses que te tirou do Egito. E então esse povo seguiu a idolatria, e esse povo perdeu a sua identidade. Nunca vá pelaquilo que o mundo prega, mas vá por aquilo que você é. Você é filho de Deus, você é escolhido por Deus, você foi escolhido para ser sal e luz, você não foi escolhido para ser objeto de escárnio. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles não se contaminaram com os manjares da Babilônia, antes eles fizeram a diferença no meio daquele povo. Amém? Pastor Rai, que você seja abençoado por Deus, que você seja abençoada por Deus. Aleluias. Senhor Jesus, a tua igreja ouviu a tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que no mundo, Senhor, nós só sobreviveremos se estivermos ligados em Ti, se estivermos alicerçados em Ti, se as nossas raízes estiverem aprofundadas em Ti. Não permita, Senhor, que nós jamais venhamos olhar para o mundo, para os conselhos do mundo, para as coisas do mundo, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor, sem jamais nos esquecer de quem nós éramos e de quem o Senhor nos tornou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós jamais venhamos deixar de pregar para as pessoas que estão lá no mundo, que estão à nossa volta, que nós jamais venhamos nos esquecer disso. Nós Te adoramos, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e majestade. Muito obrigado, Senhor. Tu és digno de louvor. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluias.